Bem, quem nos tem acompanhado no canal YouTube sabe que a Vindima foi uma época de muitos trabalhos, bastante atarefada, mas agora que estamos numa época um bocadinho mais calma, já acabamos a recepção de uvas, já estamos com fermentações, muitas delas terminadas, estamos naqueles trabalhos que fazem parte da nossa rotina, como sejam as trasfegas finais de fermentação, e começamos a perceber o que é que temos em adega. Andamos um bocadinho a perceber como é que os vinhos se estão a portar, como é que a colheita foi. No geral, 2019 foi uma vindima muito equilibrada. Como habitual, o soalheiro começa a vindimar bastante cedo e, portanto, conseguimos fazer uma boa seleção das nossas parcelas para depois encaminhar para diferentes tipos de vinhos. Neste caso, estamos a provar a Cuba 17N, que está a ser transfegada hoje, portanto, já foi o final de fermentação dela e é um Alvarinho de Monção e Malgaço. Portanto, há aqui uma certa separação de todo tipo de uvas que entram e depois há uvas que são encaminhadas para perfil Monção e Malgaço, outras depois granitos, primeiras vinhas. Há uma separação em função do vinho que queremos fazer. Hoje estamos a fazer uma trasfega, como disse, de final de fermentação, e esta trasfega está a acontecer de uma forma muito natural, ou seja, a trasfega está a acontecer por gravidade. Nós temos um novo edifício, onde já estamos com vinhos a granéis, e neste edifício, como há um certo desnível em relação ao edifício do piso onde estamos, conseguimos fazer trasfegas por gravidade, ou seja, trasfegas onde não gastamos energia elétrica, onde não recorremos à bomba, e a trasfega acontece naturalmente. É um bocadinho mais lenta do que se fosse com o auxílio de uma bomba, mas acho que nesta perspectiva de poupança energética, de poupança de recursos naturais, é uma boa opção. Portanto, neste momento conseguimos fazer este tipo de trabalho. Vamos ver como é que estão os colegas na adega de baixo e já mostramos um bocadinho o resto do processo. Bem, temos cá o colega Edmundo, que está a fazer aqui o controle para não ultrapassarmos o nível que a cuba pode levar. E como falamos, estamos a aproveitar este desnível que o edifício tem para fazer a trasfega de uma cuba que já estava em final de fermentação para um novo depósito. Esta é uma das muitas atividades que fazemos agora no final da vindima. Tudo o que já está com as fermentações terminadas são passadas a limpo para uma nova cuba e depois há um processo também de sulfitação em alguns vinhos, noutros há um controle da temperatura mais baixa para estabilizarmos os vinhos que temos em adega até decidirmos fazer lotes ou lotes novos ou novas filtrações. Na trasfega anterior, felizmente tínhamos a possibilidade de fazer a trasfega de um edifício para o outro e nesse processo, usando a gravidade, já tínhamos um arejamento do vinho na cuba de recepção. Neste caso, como vamos fazer uma trasfega e estamos no mesmo plano, digamos assim, de cubas, precisamos de usar a bomba e então o que fazemos é fazer aqui uma roleta, como nós costumamos dizer, em que deixamos o vinho cair na selha. Fazemos um certo arejamento que é interessante na pós-fermentação, porque vamos ter aqui muito CO2 ainda dissolvido no vinho e depois será trasfegado para o depósito final, onde vai ficar armazenado durante algum tempo. Para percebermos se as fermentações estão a decorrer bem, se chegaram ao fim ou em que fase é que estamos, todos os dias é preciso fazermos a medição das densidades. No fundo, tiramos uma amostra da cuba e depois, com a ajuda do mostímetro, que já vou mostrar o que é, vamos perceber a densidade então a que o mosto se encontra. O mostímetro, um equipamento muito fácil e que todas as adegas utilizam, vai nos permitir perceber a evolução da fermentação. Neste caso, é um alvarinho também de Monção e Malgaço,
que eu creio que já tem andado muito bem, tem sido muito direitinha a fermentação, portanto muito certinha. Neste momento posso dizer que estaremos quase no final, e o quase no final é quando chegamos perto dos 992, 991 de densidade, portanto partimos de um valor mais elevado, cerca de 1080, 1085, e ao longo da fermentação vamos descendo neste valor. Portanto, hoje estamos aqui nesta cuba que é 13N, com um valor de 1020. Portanto, ainda temos aqui alguns dias em que vamos ter que estar atentos a esta cuba para perceber se continuamos a ter uma boa fermentação até ao final e se chegamos aos 992, 991, que será termos um vinho alvarinho seco, sem açúcares residuais da uva. Uma das operações que fazemos na pós-fermentação é também a batonagem. As barricas foram, entretanto, atestadas e agora a borra da fermentação, a borra mais grossa e mais fina, está toda na parte final da barrica. E o que nós fazemos é, no fundo, pôr um batom, como vocês veem, um bastão, e vamos fazer aqui uns movimentos para obrigar a borra a levantar. E o que é que isto vai fazer? Nós temos nas leveduras e nas borras que estão dentro da barrica, vamos ter polissacáridos que se vão, no fundo, misturar novamente com o vinho e ficar em suspensão no vinho e com isso enriquecer os vinhos que nós temos e dar-lhe um bocadinho mais de estrutura e de volume de boca, que é o nosso objetivo neste momento. Como bem, há muito trabalho a fazer ainda após a vindima, além dos atestos, além das trasfegas, além da batonagem, e há muitas outras coisas. Como sabem, nós não paramos aqui no Solheiro, portanto o desafio é virem-nos fazer uma visita aqui à adega e conhecerem um bocadinho o que nós continuamos a fazer por cá.